Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a escola bíblica 24 horas. Estudos da Bíblia, vamos estudar, vamos aprofundar em temas bíblicos necessários para a nossa relação com Deus. Então, estamos estudando do tema salvação. Estamos há vários dias já estudando esse tema. Hoje vamos falar da salvação, do que usa na Bíblia o termo os escolhidos. Os escolhidos podem perder salvação? É o que vamos estudar hoje. É claro que sim, meus irmãos. Qualquer pessoa pode jogar fora, totalmente fora, aquilo que Deus entregou. É como você dar 1 quilo de ouro para alguém e ele botar o quilo de ouro lá na rua, trancar a porta da sua casa, jogar lá o quilo de ouro e vai dormir, deixa lá o ouro e não se importa mais com aquele quilo de ouro. Assim são multidões de pessoas que Deus escolheu para a salvação, assim como diz João 3,16, Deus veio para salvar todos. Se hoje tendo 9 bilhões de pessoas no planeta Terra, hoje Deus veio para salvar todos, a pregação é para todos, o arrependimento é para todos, o céu é para todos, mas infelizmente Deus sabe que nem todos vão chegar lá. Por isso a gente tem que pregar para todos, dentro da igreja, fora da igreja, e eu tenho que todo dia insistir em me arrepender, em me santificar, para não perder aquilo que eu já ganhei. Amém? Então vamos falar sim de salvação, porque que Israel muitas vezes perdeu tudo, e era um povo escolhido. Porque que muitas outras expressões são usadas na Bíblia para esse tipo de mensagem que Deus quer dar. Os escolhidos podem perder sim tudo. Pastores podem perder sim tudo. Missionários, apóstolos podem vedar totalmente a porta para o céu. Então nós vamos escolher hoje estudar baseado no tema de 2 Timóteo 2, no verso 10, tá bom? Primeiro vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor. Vamos orar, porque o Brasil precisa orar. Vamos orar por nós e pelos outros, principalmente por nós. Como Timóteo disse, Paulo diz para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, a salvação não é fácil não, é só para quem quiser, tá? Então vamos orar. Querido Deus, querido Pai Celestial, obrigado por nessa manhã o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estar aqui, de vir te buscar enquanto você pode achar, de invocar enquanto está perto. Então te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. Obrigado porque o Senhor que conhece o oculto, profundo e escondido. O que está escondido é o Senhor que revela, meu Pai, coisas que os homens e mulheres fazem nas trevas como ímpios. O Senhor se revela, meu Pai, mostrando os planos satânicos que estão fazendo contra si mesmo, contra a tua obra, fazendo contra a tua obra, meu Pai. Muitos que dizem que são servos teus, trabalhando contra a tua obra, Deus. O Senhor que revela, que mostra. Ananias e Safira, por exemplo, 2 servos de Deus teus. Dentro do culto, tu revelaste para Pedro que eles estavam mentindo para o Espírito Santo, e era o diabo que estava usando eles para mentir, para encher o coração deles. Aí Pedro disse: Ananias, por que tu deixaste Satanás encher o teu coração, Ananias?
para te mentir, Ananias, para o Espírito Santo, Ananias. Tu não mentiste para o homem, Ananias, tu mentiste para o próprio Deus, Ananias. E ele morreu ali. Meu Deus, muitos estão mortos por aí, meu Pai. Como aquele Ananias que era o servo teu, colaborador da tua obra, e perdeu tudo, meu Pai. Por causa de dinheiro, por causa de amor ao dinheiro. A Bíblia diz que ele tinha prometido dar tudo para ti, meu Pai. Aleluia. Prometeu dar tudo e deu só a metade. Oh, meu Deus, tanta gente diz, isso aqui tudo é teu, meu Deus, minha vida é tua, esta missão é tua, tudo isto é teu, a igreja é tua, tudo que eu faço é para ti. Mas muitos de nós estão dando pela metade, tramando, mentindo de maneira egoísta, meu Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia, que a gente possa ouvir tua voz de verdade. Não ficar por aí dizendo, eu estou ouvindo o Espírito Santo toda hora. Ele falou comigo toda hora, ele fala. Mas ao mesmo tempo, deixando Satanás encher o coração de um crente como Ananias. Oh, Jesus, de Atos 5, verso 3. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Muitos estão igual a Ananias. Vivendo as obras das trevas, investindo por causa do dinheiro, na sua própria morte espiritual, defendendo o patrimônio, Deus, como Ananias e Safira, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, e morrendo, e o diabo está trabalhando por trás para levar ele para o inferno, ele não sabe disso. Oh, Jesus, liberta teu povo, Jesus, liberta teu povo. Não deixa também acontecer isso comigo, ninguém, e nenhum dessa igreja online, também da nossa casa, da nossa parentela, Jesus, salva, alerta cada um, desperta, porque depois da morte segue seu juízo, não adianta mais. É agora que precisamos do teu alerta. Fala com nossa casa, nossa parentela, fala com a igreja, fala com os obreiros, para ninguém morrer igual Ananias e Safira, protegendo, oh meu Deus, o lado financeiro, e não protegendo para Satanás estar trabalhando, meu Deus, para matar, para roubar, para destruir tudo que Deus prometeu. Assim, Pai, tem misericórdia, nos dá um dia de paz escondido debaixo do teu sangue. Continua libertando o Brasil, liberta Israel, liberta a Ucrânia, liberta, Jesus, liberta o desigrejado, o desviado. Assim nos dá um dia de paz escondido debaixo do teu sangue. Fala com nossa parentela, Pai, chama a nossa parentela, ensina a nossa parentela. É no nome de Jesus que te pedimos, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, irmão. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2. Glória a Deus. No versículo 10, Paulo diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Eu estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Então, meus irmãos, o Paulo tinha preocupação com todos aqueles cristãos que um dia foram escolhidos por Deus por uma obra grande, escolhidos porque você salva, escolhido para a salvação. Todos os seres humanos são escolhidos para serem salvos, diz João 3,16. Agora, para uma obra específica, para um trabalho específico, poucos são escolhidos. Por exemplo, o Paulo disse aqui, quando fala dos dons espirituais, diz assim, 1 Coríntios 12, 29, ele diz: porventura são todos apóstolos? São todos profetas?
são todos doutores. Doutores quer dizer ensinador do profundo, a palavra. A minha tradução mais antiga, né? Ferreira de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Diz, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele entra no 13 e diz que é o amor, buscar o amor, que é mais importante do que qualquer dom. Então, o que Paulo está dizendo? Que Deus dá dons espirituais para cada um. Ele tem uma chamada para colocar dons em cada um. Uns vão ser pastores, outros nunca vão ser pastores, uns vão ser ensinadores, outros, Deus não tem esse dom, esse chamado, mas o dom de pregar é para todos, avisar é para todos. O dom da profecia nem todos têm, né? Deus não chamou todos para ser profetas, quer dizer, dom de profecia, e etc. Mas a salvação, Deus escolheu dar para todos. Então essa questão, os escolhidos, que se conta na Bíblia, que é de onde vem também a palavra eleição, eleitos. Se eu não me encaixar naquilo que Deus tem, para quem Ele escolhe para a salvação, que no caso são todos, ninguém é privilegiado para dizer Deus me escolheu, só eu sozinho para ir para o céu. Ou eu mais 50, eu mais 200, eu mais 10 mil pessoas. O resto Deus não escolheu para a salvação. Isso é mentira satânica. São doutrinas de demônio, inventadas por aí no decorrer da fé cristã, que diz Deus vai salvar os escolhidos, quer dizer só aquele, só aquele, só aquele. Não, Ele vai salvar aqueles que se encaixarem no projeto que Deus tem para quem vai ser salvo. Por isso nós vamos estudar aqui sobre os escolhidos. Porque muita gente pensa, irmão, que antes que o mundo existisse, Deus já me escolheu para mim ir para o céu e por isso eu não perco salvação. Isso é mentira. Tá bom? Isso não tem base bíblica. Às vezes a pessoa lê um pregador por aí, né, que inventou essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, para poder dizer que escolhido não perde salvação. Aí ele pode ficar mentindo, roubando, odiando, traindo, sendo ímpio na casa de Deus, se enriquecendo com o dinheiro da igreja, enquanto os pobres da igreja estão cada vez morrendo, e ele diz, eu vou para o céu. Não, se não se arrepender, não vai para o céu. Então pode ser escolhido para ser o que for, mas se ele não se encaixa, não tem como ir para o céu. Então eu quero falar aqui de ações que a eleição, que a escolha nos força, nos constrange a praticar ações para me poder estar dentro do termo escolhido. Por isso Paulo diz, eu tudo sofro por amor dos escolhidos, para que possam herdar salvação. Então, quem é o escolhido hoje? É a igreja. Quem é a igreja escolhida? Se tem uma igreja dentro da outra, baseada em Mateus 25, de 1 ao 13. 10 virgens, 5 loucas. Quando as loucas chegam para o marido, o próprio Cristo foi que disse. Ele disse, não te conheço e a porta está fechada para você. O que é isso então? Diz que eles não se prepararam. Aquele grupo que estava dentro da igreja, chamado de virgem louca, virgem nécia. Nécia quer dizer que não conhece nada, não sabe nada, é ignorante com respeito a temas essenciais da Bíblia para a sua relação com Deus. Então esse grupo tinha sido sim escolhido para a salvação, mas não preencheu o que vamos falar aqui, que Deus exige para os escolhidos. Então,
Primeira coisa, eu quero ler a carta aos Efésios, tá bom? Capítulo 1. Para que Deus escolhe alguém? Qual é o primeiro passo para Deus escolher o planejamento dele lá, que ele quer que todos se encaixem, tá? Nessa escolha dele, tá? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é comparado com uma rede lançada no mar. Mateus 13, 47 em diante. Jesus disse: eu vou comparar o reino de Deus com uma rede aí, que o pescador lança no mar, traz para a beirada todo tipo de peixe. Os bons, quando ele puxa a rede para a praia, vem os bons e os maus. Ele disse: os bons ele pega para si, os maus, porém, ele lança fora. Aí ele diz: assim vai ser na consumação dos séculos. Ele diz: o Senhor mandará os seus anjos para colher do seu celeiro, do seu reino, tudo que causa escândalo e comete iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Enquanto isso, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. A mesma parábola do joio e do trigo, de Mateus 13, 36 em diante. É a mesma coisa. Ele vai tirar o joio do meio do trigo, jogar no fogo. E o trigo, quer dizer trigo porque ele alimenta pessoas. Ele vai formar a sua própria vida como comida para alimento dos outros. Por isso que é chamado comparação como um trigo. Então, nunca aceite você ser um escolhido sem ser um alimento para os outros, sem querer alimentar multidões, porque com a verdade bíblica e com tudo aquilo que Deus botou na sua mão, seus talentos, seu dinheiro, seus recursos, seu tudo, tá? Os maus não tem parte, pode ser escolhido ou não, é mau, perverso, não tem parte, ele perdeu salvação. Por isso Efésios, capítulo 1, diz aqui, ó: para que ele me escolheu? Para que ele te escolheu? Verso 3 em diante. Diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Está aqui a eleição, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Caridade, como já estudamos muito aqui, é o amor em ação, amor em busca do carente, amor para ajudar o carente, para se doar pelo carente, para dar sua vida, para tirar o carente de salvação, disso, daquilo, que você pode ajudar. O nome disso é caridade. Então, irrepreensível em santidade e caridade. Qualquer um que diz eu sou escolhido, mas tem uma vida de egoísmo, mas tem uma vida de falta de amor ao próximo, não prega nada para alguém, não gasta seu tempo, não gasta seu tudo com os outros, porque está ajudando quem precisa de ajuda, principalmente ajudar para pregar para eles receberem salvação. Você não pode dizer que é um escolhido para sempre. Estou salvo para sempre. Primeiro que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então só isso já tem um problema para todos os escolhidos. É a falta de santidade. Muitos de nós estão nas igrejas cantando e orando, mas são igual o ímpio, perverso, tramando uns contra os outros, traindo, odiando, se vingando, roubando. Como que ele diz que ele está salvo para sempre? Se essas ações que provam que nós não temos santidade nenhuma, ou melhor, somos igual ao ímpio no comportamento, nas ações, como eu vou dizer que eu estou escolhido para ser salvo?
Estou escolhido sim, mas enquanto a vida é esperança, se eu me arrepender, se eu me encaixar no que Deus fala, então eu vou viver uma vida de santidade, aí sim, estou escolhido para a salvação. Eu fui eleito antes que o mundo existisse. Quer dizer, Ele deu chance para todos, antes que o mundo existisse, para ser salvo. Agora, para uma obra específica, antes que o mundo existisse, Ele planejou, o Wagner vai estar naquela escola bíblica ali. Fulano, eu vou botar muito dinheiro na mão dele, para ele investir na minha obra. Não é só para ele comer filé todo dia, comprar 1 milhão de carros importados para ele, e andar andando por aí. Então, Ele tem específica obra na vida de cada um, que antes que o mundo existisse, Ele escolheu pessoas para trabalhar, tá? Mas muitos podem dizer, eu não vou, eu não quero, eu vou cuidar da minha vida, do meu egoísmo, ou então você é um cristão do meu jeito e não como Deus quer. Então, cristão jogando fora tudo que Deus tem para ele, é como diz, o salário do pecado é a morte. Tá, então envia essa mensagem para alguém, já voltaremos. Concluir, tem muito para falar desse tema hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.